Sabe aquela dor que parece rasgar a alma quando alguém que você ama te apunhala pelas costas? Pois é, eu senti cada pedaço dessa dor. Ele me traiu da forma mais cruel possível, e naquele dia, eu prometi a mim mesma que nunca mais ele teria o poder de me ver chorar. Eu desapareci, sumi do mapa, cortei qualquer laço. Mas o destino, ele nunca falha em nos dar a chance de virar o jogo. Anos depois, a vida nos colocou frente a frente novamente. Mas dessa vez, eu não era mais a mesma. Eu tinha um único objetivo: fazer ele provar do próprio veneno. E ele jamais vai esquecer o dia em que eu voltei. Fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois vai te deixar sem palavras, e talvez até te fazer repensar se vingança é mesmo um prato que se come frio ou congelado. Eu nunca imaginei que o amor pudesse doer tanto. Eu acreditava nele com cada batida do meu coração. Nós tínhamos planos, sonhos. Eu apostei tudo naquele relacionamento, sem imaginar que um dia ele destruiria minha alma sem sequer piscar. Naquela noite chuvosa, as mensagens no celular dele foram a primeira facada. Aquelas palavras doces, aquelas promessas. Mas não eram para mim. Eram para outra. Cada linha que eu lia, meu peito parecia se partir em 1000 pedaços. Quando eu o confrontei, ele não negou, não pediu perdão. Apenas me olhou nos olhos e disse: "Você nunca foi suficiente." Essas palavras ecoaram na minha mente por semanas. Eu chorava todas as noites, tentando entender como alguém que dizia me amar pôde me jogar fora como se eu fosse nada. Me senti pequena, sem valor, como se o amor fosse uma armadilha que eu nunca deveria ter caído. Foi nesse ponto que eu decidi desaparecer. Eu precisava me afastar de tudo, de todos, reconstruir o que ele havia destruído dentro de mim. Arrumei uma mala com poucas roupas, peguei minhas economias e simplesmente sumi. Sem despedidas, sem rastros, sem olhar para trás. Os dias se arrastaram. A dor era pesada, mas cada lágrima que eu derramava me tornava um pouco mais forte. Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria renascer. As lembranças dele me perseguiam, os sussurros da traição queimavam minha mente, mas eu sabia que um dia voltaria. Não como a mulher ferida que partiu, mas como alguém pronta para cobrar cada lágrima que ele me fez derramar. Com o tempo, transformei a dor em força. Estudei, mudei minha aparência, construí uma nova vida. Eu olhava no espelho e quase não me reconhecia mais, não pela mudança externa, mas pela mulher fria, calculista e determinada que havia surgido. No fundo, eu sempre soube que nosso reencontro era inevitável. Eu só não sabia quando, até que, numa tarde comum, enquanto caminhava pela cidade que um dia deixei para trás, vi aquele rosto que tanto me fez sofrer. Ele estava lá, sorrindo para outra mulher, como se a vida nunca tivesse umedecido seus olhos com lágrimas de arrependimento. Foi nesse instante que minha promessa reacendeu dentro de mim. Eu voltei, e ele nem imagina o que está por vir. Mas antes de colocar meu plano em prática, eu precisava me aproximar sem que ele desconfiasse, e cada passo que eu desse teria que ser calculado com perfeição. O destino parecia rir de mim quando, anos depois, me colocou frente a frente com o homem que destruiu minha vida. Eu estava diferente, irreconhecível. Ele, porém, parecia o mesmo, com aquele sorriso falso que um dia me conquistou e depois me dilacerou. Mas havia algo a mais nos olhos dele: arrogância. Como se nunca tivesse pagado por nada do que fez. E era exatamente isso que eu estava prestes a mudar. Eu sabia que não poderia chegar de forma brusca. Minha vingança precisava ser silenciosa, calculada, sem pressa. Por isso, quando vi entrar em um café do centro da cidade, eu também entrei. Sentei algumas mesas atrás e observei. Ele parecia feliz, confortável, como se não carregasse nenhum fantasma do passado. Aquilo me fez sentir raiva, mas também me deu forças para continuar com meu plano. Naquele dia, não houve contato. Mas nos dias seguintes, eu fiz questão de estar nos mesmos lugares, aos poucos chamando sua atenção. Eu sabia como atraí-lo, conhecia cada fraqueza dele, cada sorriso que o deixava vulnerável. Bastava usar isso a meu favor. E não demorou muito. "Desculpa, mas nós nos conhecemos?" Ele perguntou, após uma dessas coincidências cuidadosamente planejadas. "Talvez", respondi, com um sorriso misterioso, fingindo não lembrar dele de imediato. Ele caiu direitinho. Meu novo visual, a segurança com que eu falava,
A aura de mulher independente e inacessível, tudo o que ele sempre quis e nunca teve. E agora, ele estava desesperado por um pouco da minha atenção. Cada encontro era um jogo. Eu fingia ser outra pessoa, mas por dentro, cada palavra que ele dizia reacendia as feridas que ele deixou. Eu precisava manter a calma, lembrar que não estava ali por amor, mas por justiça, a minha justiça. Com o tempo, ele começou a se abrir, a contar sua vida atual, seus relacionamentos falidos, seus fracassos. Eu ouvia tudo com um falso interesse, mas por dentro, eu sorria. Era apenas o começo do que ele iria sentir. Eu iria destruí-lo, não da forma rápida que ele merecia, mas lentamente, como ele fez comigo. E quando ele finalmente pediu meu número, eu sabia que tinha dado o primeiro passo. A armadilha estava armada, e ele não tinha ideia de que estava se entregando nas mãos da mulher que um dia ele disse não ser suficiente, mas que agora seria responsável pelo maior tombo da vida dele. Com ele cada vez mais envolvido, meu plano estava apenas começando, e a próxima fase exigiria sangue frio e coragem para fazê-lo sentir o mesmo desespero que um dia me consumiu. A cada dia, ele se tornava mais dependente da minha presença. Era como se eu tivesse me tornado o ar que ele respirava, a única parte da vida dele que realmente funcionava. E ele nem imaginava que tudo não passava de um jogo cruel, calculado e silencioso, do qual ele nunca sairia ileso. Nossas conversas eram carregadas de memórias distorcidas. Eu deixava escapar detalhes vagos sobre um amor do passado que me havia destruído, só para ver seu semblante mudar por um segundo, como se algo incomodasse lá no fundo. Mas ele não reconhecia o monstro que tinha sido. Talvez preferisse acreditar que sempre foi inocente. Aos poucos, comecei a ganhar a confiança dele, e foi aí que minha vingança começou de verdade. Eu conhecia seus medos, suas fraquezas, seus segredos mais vergonhosos. Sabia que ele nunca suportou a ideia de perder o controle, de ser deixado de lado, de se sentir inferior. Então, comecei a jogar com isso. Demonstrava interesse, mas nunca o suficiente. Dava carinho, mas sumia por dias. Fazia ele acreditar que me tinha, para logo em seguida puxar o tapete. Eu via o desespero nos olhos dele, o medo de me perder. E, a cada lágrima silenciosa que ele derramava, eu sentia um pedaço daquela dor antiga sendo arrancado do meu peito. Mas não parou por aí. Comecei a me aproximar das pessoas que ele mais prezava. Amigos, colegas, até uma ex-namorada com quem ele tinha mágoas antigas. Aos poucos, costurei uma teia de intrigas e verdades distorcidas. Nada que ele pudesse provar, nada que o incriminasse diretamente. Apenas o suficiente para fazê-lo perder a paz. E quando percebi que ele estava no limite, frágil, sem chão, eu o lembrei, de forma sutil, de tudo que me fez passar. Olhando nos olhos dele, deixei escapar uma frase enigmática. Engraçado como a vida dá voltas, não é? Naquele momento, percebi um brilho de reconhecimento em seu olhar. Uma fagulha de dúvida, como se ele finalmente começasse a ligar os pontos. Mas era tarde demais. Eu já tinha envenenado sua mente, sua vida estava em ruínas, e eu não tinha sequer começado a mostrar a ele o verdadeiro gosto da vingança. Cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais viva. A mulher quebrada que partiu anos atrás não existia mais. No lugar dela, havia alguém que aprendeu a jogar com as próprias feridas, alguém capaz de transformar dor em poder. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque eu não queria apenas vê-lo sofrer, eu queria que ele implorasse, de joelhos, o perdão que um dia ele sequer cogitou me dar. O momento final se aproximava, e, quando chegasse a hora, ele entenderia, tarde demais, que jamais deveria ter me subestimado. O dia da minha vitória chegou sem pressa, como um vendaval silencioso prestes a devastar tudo em seu caminho. Eu havia esperado anos por aquele momento, calculado cada passo, cada palavra, cada olhar. E agora ele estava exatamente onde eu queria. Vulnerável, quebrado, dependente de mim. Marcamos um encontro no mesmo café onde, anos atrás, eu descobri tudo. Era como se a vida tivesse fechado um círculo perfeito, me dando a chance de reescrever minha história no mesmo cenário onde ela foi destruída. Ele chegou primeiro, nervoso, ansioso por me ver. Eu entrei com um sorriso sereno, um olhar firme. Me sentei à frente dele, sem pressa, como quem saboreia o último ato de uma peça que levou anos para ser encenada. Eu não sei o que faria se te perdesse,
Ele disse, segurando minhas mãos. Você é tudo o que eu sempre sonhei. Aquelas palavras, as mesmas que um dia acreditei vindas do fundo do coração, agora soavam ocas, sem valor algum. Eu respirei fundo e soltei, com a voz firme. Engraçado, porque um dia eu também pensei isso sobre você. Mas tudo que recebi foi traição e dor. Lembra de mim? Ou já apagou da memória? O rosto dele perdeu a cor. A confusão deu lugar a um medo profundo, um terror que ele não conseguiu disfarçar. Ele entendeu naquele instante. As peças se encaixaram, e ele percebeu que a mulher à sua frente era aquela que ele quebrou anos atrás. Só que agora, era eu quem tinha o poder. Não gritei, não chorei. Apenas contei tudo o que passei por culpa dele, como sua traição destruiu a mulher que eu era, como precisei desaparecer para renascer. Cada palavra foi como uma lâmina, cortando fundo. E, no final, deixei cair a última bomba. Sabe todo esse tempo que passamos juntos nos últimos meses? Cada encontro, cada palavra, cada olhar, nada foi real. Foi tudo para ver você sentir um pouco do que eu senti. Ele tentou falar, pedir desculpas, mas eu apenas me levantei, fria, sem olhar para trás. A vingança não foi gritar, não foi destruí-lo publicamente. Foi fazer ele provar do próprio veneno, sentir o gosto amargo do abandono, da perda, do desprezo. Foi devolver cada lágrima que eu derramei, sem precisar tocar nele. Ao sair daquele café, senti o vento bater no meu rosto e percebi que finalmente estava livre. Ele jamais esqueceria o dia em que eu voltei, e nem o vazio que deixei quando fui embora pela última vez. E essa foi a minha história, uma ferida que virou força, uma traição que deu lugar à vingança. Mas e você? O que faria no meu lugar? Contaria tudo ou deixaria o destino se encarregar? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Caiu no Golpe, deixar o seu like e comentar a sua opinião. Tem muita história real e fictícia de cair o queixo vindo por aí. Então ativa o sininho e até o próximo vídeo.